Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o seu povo. Meus amados irmãos, nós vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, onde leremos a partir do verso 16. Marcos 15, a partir do versículo 16, diz assim: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o Petrório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregarem a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levava cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com eles foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-lhe na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Meus amados irmãos, toda a vida do Senhor Jesus foi marcada por sofrimento e humilhação. Da manjedoura em Belém até a cruz do Calvário, o Senhor Jesus sofreu. Logo que nasceu entre os animais. Enquanto nós nascemos nos melhores hospitais, os melhores lençóis macios, a casa já fica preparada, esperando o bebê com todo o conforto. O Senhor Jesus nasceu entre os animais, numa manjedoura. Ainda bem pequeno, teve que fugir com seus pais para o Egito, a fim de não ser morto pelo rei Herodes. Foi tentado por Satanás, já adulto, lá no deserto. Sofreu oposição dos líderes religiosos da época. Não foi reconhecido pelo seu próprio povo. Foi abandonado pelos próprios discípulos na hora da morte.
Um deles até o traiu e o outro negou. O Senhor Jesus angustiou-se profundamente no jardim do Getsêmani, pois sabia que a sua hora estava se aproximando. Foi condenado inocentemente e entregue para ser crucificado. Puseram uma coroa de espinho na sua cabeça para machucá-lo. Bateram nele, deram-lhe chicotadas, cuspiram no seu rosto, uma terrível humilhação. Colocaram uma cruz pesada sobre os seus ombros e ele saiu cambaleando pelas ruas de Jerusalém com aquela cruz pesada. Precisou da ajuda de Simão Cirineu para carregar aquela cruz. As mulheres que ali estavam, que assistiam o sofrimento do Senhor Jesus, ficaram chocadas e choraram diante da sua dor. Mas ele disse, registrado em Lucas, no capítulo 23, no versículo 28, quando o Senhor Jesus diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Chegando ao Calvário, Jesus foi pendurado naquela cruz. Cravaram pregos nas suas mãos, nos seus pés, penduraram ele naquela cruz. Das 9 da manhã até as 3 da tarde, ele continuou sofrendo na cruz. Oh, quanta dor, quanta agonia o Senhor passou naquele dia. Depois de toda a humilhação sofrida nas mãos dos judeus e dos romanos, o Senhor teve ainda de suportar, em cima daquela cruz maldita, 6 horas de angústia e aflição. Na cruz, ainda foi blasfemado, escarnecido pelos principais sacerdotes e escribas, pelos soldados romanos e ainda pelos 2 ladrões que foram crucificados. Claro que um deles blasfemava antes de reconhecer, de se arrepender. Seus discípulos fugiram naquele momento com medo, abandonaram o Senhor, e tudo isso foi muito doloroso para o Senhor. Muito doloroso. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. Jesus não foi abandonado somente pela terra, ele foi abandonado também pelo céu. Em outras palavras, o seu próprio Pai o abandonou naquela hora de grande aflição, e isso é evidente aqui no grito de dor do Senhor Jesus: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, o grito de agonia do Senhor Jesus. Você já parou para refletir nesse clamor de dor, de sofrimento, de angústia do Senhor Jesus, que ele proferiu naquela cruz? Por que Jesus falou essas palavras? Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, ou Deus de mim, é o correto. Por que me desamparaste? O que essas palavras de Cristo têm a ver conosco? Aqui nós temos a 4ª palavra da cruz proferida pelo Senhor um pouco antes de dar o seu último suspiro. Essas palavras são surpreendentes porque elas não foram ditas por homem algum, mas pelo próprio Filho de Deus, que esteve com o Pai na eternidade, a quem o Pai amava com amor infinito. Essas palavras nos revelam o profundo sofrimento pelo qual Cristo passou naquela dura cruz. Elas indicam que Jesus desceu ao inferno e que ele veio para sofrer o que ali na cruz foi o ponto máximo do seu sofrimento.
Mas, irmãos, na cruz, em meio à dor e ao sofrimento, Jesus sentiu-se totalmente abandonado pelo seu Pai. Por isso, o seu grito de angústia e agonia: Deus meu, por que me desamparaste? Vejamos aqui as seguintes observações sobre este grito agonizante do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o clamor agonizante de Jesus na cruz foi o cumprimento da profecia messiânica do Salmo 22. O grito de dor do Senhor Jesus constitui as palavras iniciais do Salmo 22, que está lá exatamente essas palavras. É assim que começa o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? E aqui no Salmo 22, não é Jesus que está falando, é o salmista Davi. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, no momento de desprezo, zombaria, diante dos seus inimigos, onde Davi sentiu-se desamparado por Deus. Mas este salmo traz uma mensagem além de Davi. Embora descreva o seu sofrimento, Davi está profetizando o sofrimento do Messias. Porque o Salmo 22 é um dos salmos messiânicos, que expressa os sofrimentos de Cristo, que Cristo morreu nas mãos de homens perversos. Jesus conheceu a realidade de um abandono total da parte de Deus, o que foi apenas parcial no caso de Davi. Porque no lugar de Davi e de todo o povo de Deus, Jesus, o filho de Davi, suportou a ira de Deus sobre o pecado. Até naquela hora de angústia e dor, Jesus lembrou que o seu sofrimento era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em favor da redenção do seu povo eleito. Então nós temos aqui esse clamor agonizante de Jesus como cumprimento da profecia messiânica, o Salmo 22. E segundo, a segunda coisa que aprendemos desse grito de dor de Jesus na cruz é que o mesmo foi motivo de zombaria e humilhação pelos que ouviram. Jesus gritou em alta voz, palavras claras, palavras conhecidas. Ele gritou ali em aramaico, que era o idioma conhecido e falado pelos judeus da época, quando ele dizia: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Eles sabiam o que era aquilo. Evidentemente que os judeus que ali estavam entenderam o que Jesus falou, pois eles conheciam o aramaico, como também conheciam o Salmo 22. Mas qual foi a reação deles ao ouvir o clamor de Jesus? No texto que nós lemos, lá no finalzinho, no verso 35, Marcos 15, 35, alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, clama por Elias. Mas não era isso que Jesus estava fazendo. E um deles correu, verso 36, e bebeu uma esponja e vinagre, pondo-lhe a ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Juntamente com os soldados romanos que ali estavam, os judeus incrédulos continuavam zombando do Senhor. Eles transformaram o clamor de Jesus numa piada de mau gosto. Porque quando Jesus gritava: Elohi, Elohi, eles disseram: vede, ele clama por Elias. Eles trocaram a palavra Elohi, que é Deus meu, Deus de mim, pela palavra parecida, que era Elias. O clamor de Jesus não os levou ao arrependimento, nem a reconhecer a fidelidade de Deus e cumprir a profecia do Salmo 22. Mas eles continuaram escarnecendo do Senhor: vejamos se Elias vem para tirá-lo. Então, esse grito de dor de Jesus foi motivo de zombaria e humilhação pelos que ouviram. E terceiro, aprendemos que o grito de dor de Jesus na cruz indicou que o desespero que ele
o desamparo que ele recebeu do Pai foi o inferno para ele. Por que me desamparaste? Quem pode compreender essas palavras? Jesus havia vivido com o sorriso do Pai sobre ele por toda a sua vida. Na noite anterior à sua morte, ele havia dito que os discípulos o deixariam, mas o Pai estaria com ele. Você vê isso em João 16, versículo 32. Mas agora se sente totalmente desamparado por todos. Seus amigos se foram, seus companheiros, os discípulos se foram, fugiram todos. E mais, não havia nenhum anjo para ampará-lo, como aconteceu no Getsêmani e no deserto após a tentação. Aqui não tinha nenhum anjo. E o pior de tudo, seu próprio Pai virou o rosto para ele e o desamparou na cruz. Mas isso tinha que acontecer. Você sabe o que isso significa? Sabe o que significa ser abandonado por Deus? Isso não é outra coisa senão o próprio inferno. Jesus foi desamparado pelo Pai. Ele desceu ao inferno. Alguns dizem que ele foi literalmente ao inferno depois da morte. Mas é uma interpretação errônea, né? No que trata apenas da sepultura, nós compreendemos. Mas aqui, algo mais profundo. Até porque a Bíblia afirma que, ao morrer, Jesus entregou o seu espírito a Deus. Lucas 23, 43. Seu espírito foi para o céu, o paraíso. Mas na cruz, Jesus experimentou o inferno. Alguns dizem que o inferno não existe. E se existe, significa a ausência de Deus. Mas como isso combina com o fato de Deus ser onipotente ou onipresente, ou seja, está em todo lugar? Podemos dizer que o inferno é a ausência de Deus, né, na sua graça e misericórdia. Porém, o inferno é também a presença de Deus em sua ira e castigo contra o pecado. Que lugar terrível é o inferno! É um lugar de choro, ranger de dentes, um lugar de agonia, um lugar de intenso e constante sofrimento. Como é terrível pensar que qualquer um de nós poderia estar lá. Não podemos imaginar o quão terrível é o inferno. Mas Jesus sabe o que é o inferno. Ele foi desamparado, corpo e alma, por seu Pai, recebeu a sua ira e castigo por nós, por seu povo, pela sua igreja. Então o inferno é uma realidade, e somente os que se apegam a Cristo pela fé serão libertos do inferno de fogo. A Bíblia diz em João 3,36 que quem não tem o Filho sobre ele permanece a ira de Deus, mas o que nele crê terá a vida eterna. E glória a Deus por isso, porque temos vida. Outra coisa que aprendemos é que o abandono de Jesus pelo Pai foi necessário para a nossa salvação. Quando desamparou o seu Filho na cruz, teria o Pai deixado de amar o seu Filho amado, em que ele tinha prazer? Deus odiou a Cristo naquele momento? Não, não é isso. Não foi falta de amor da parte de Deus. O Pai sempre amou o Filho. Jesus sabia que seu Pai o amava. O desamparar aqui não é deixar de amar. Mas Jesus também sabia, porque estava sendo desamparado por seu Pai naquela hora de angústia, naquela hora de dor, de sofrimento. Seu grito não foi um grito de desespero ou de falta de confiança no Pai. Ele gritou por causa da dor, do sofrimento que o afligia na hora da sua morte. Até porque o peso da ira de Deus estava caindo sobre ele com toda a força, sem nenhuma diminuição. Ele estava carregando sobre si o peso dos nossos pecados. Ele estava bebendo o cálice da ira de Deus contra nossos pecados. Como diz Isaías 53, do versículo 4,
Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso ele foi desamparado, para sermos redimidos do pecado. Jesus sabia que fora enviado para aquele momento. Ele veio para sofrer o castigo de Deus pelos pecados do seu povo e entregar a sua vida por eles, a fim de que eles fossem salvos. Ele sabia que o cálice da ira de Deus cairia sobre ele, e voluntariamente ele se submeteu a isso. Por isso ele foi desamparado pelo Pai. Sua morte não aconteceu por um acidente, mas foi o resultado do plano redentivo de Deus para a nossa salvação. Ao desamparar seu Filho na cruz, Deus fez cair sobre ele a sua ira, a fim de derramar sobre nós, pecadores, culpados e dignos de condenação, derramar sua graça e misericórdia sobre nós, pelo sofrimento de Cristo, pela morte de Cristo. Nos livrou da condenação eterna e conquistou para nós eterna salvação. Ele foi desamparado em favor da nossa salvação. Por isso o profeta Isaías disse que ao Pai agradou moê-lo. Isaías 53, no versículo 10. Ao Pai agradou moê-lo. Sabe o que é isso? Desamparado pelo Pai mesmo. Por quê? Porque agradou ao Pai salvar pecadores. Porque foi da vontade graciosa de Deus nos reconciliar consigo por meio do sacrifício e da morte do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Quão grande é o amor e a graça de Deus por nós, pecadores. Quão grande é o amor de Cristo por nós. Meus irmãos, Jesus foi punido em nosso lugar. Por isso ele clamou em agonia: Deus meu, por que me desamparaste? O Evangelho responde: porque Deus é justo e castiga o pecado. Ele não passa a mão no pecado, nem no pecador. Ele castiga. Ele é justo. Deus nos amou e entregou seu Filho para morrer em nosso lugar, a fim de nunca mais sermos abandonados por Deus, para nos tornar filhos de Deus, para nos livrar do inferno e nos levar ao paraíso um dia. Ele foi abandonado da cruz pelo Pai para você ser recebido no céu. Ele tomou o cálice da ira de Deus para dar a você o cálice da bênção da salvação. Seu sangue foi derramado, seu corpo entregue na cruz para te dar perdão e vida eterna. Você tem refletido no amor de Cristo por você? Temos refletido no amor de Cristo por nós? Reconhecemos como é grande o amor de Deus por nós? É o nosso prazer viver para aquele que viveu, sofreu e morreu por nós? São sinceras as nossas palavras, como cantamos nesta noite: meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. São sinceras? É realmente o nosso prazer? Meus irmãos, que o amor de Cristo nos constrange, que tudo que Ele fez por nós, sua obediência, seu sofrimento, nos leve a amá-lo mais e mais de todo o nosso coração. Que sejamos totalmente devotados ao Senhor e não poupemos qualquer sacrifício para servir a Cristo em amor. Será que Ele poupou qualquer sacrifício para nos salvar? De maneira alguma. Ele não fugiu da cruz. Ele aceitou voluntariamente todo o sofrimento pelo qual passou. Ele diz: Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai para a nossa salvação, porque nos amou, porque quis nos salvar por sua graça. Então sejamos
crentes agradecidos. Vivamos para a glória dele. Em tudo, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos usar nossos dons com vontade e alegria na igreja. Vamos corrigir nossas vidas, deixar o pecado e guardar os mandamentos do Senhor, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11. Guardo no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Vamos nos alegrar no seu dia, no dia do Senhor, e buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Nosso Pai Celestial se alegrará conosco pela gratidão que mostramos a Ele, pela salvação que Cristo ganhou para nós através do seu sofrimento e morte naquela cruz. Que o Senhor, nosso Deus, aplique estas palavras em nossos corações e que a cada dia possamos demonstrar esta gratidão, servindo e vivendo para a glória do nosso Deus, sendo sal, sendo luz, fazendo a vontade daquele que morreu por nós, que nos amou de tal maneira, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz. Que Deus nos abençoe e que a palavra fique em nossos corações. Amém.